Nessa etapa final do nosso estudo sobre a água, iremos abordar alguns temas um pouco mais complexos, incluindo a ionização da água, o comportamento de ácidos e bases fracas em soluções aquosas e como funcionam os sistemas tampão. Bom, a água pura ela é levemente ionizada. Isso acontece porque as ligações covalentes entre o oxigênio e o hidrogênio na água, elas podem se dissociar, e isso vai dar origem a um próton, H+, e uma hidroxila, OH-. Então essa dissociação é um processo rápido e é reversível, como está aqui indicado pelas setas indo em ambas as direções. E a maioria das moléculas, na verdade, permanece na forma não ionizada. Apenas uma pequena fração é que vai formar esses íons. Isso explica, por exemplo, a baixa condutividade elétrica da água pura. Então, a constante de equilíbrio dessa reação é muito baixa, é um valor muito pequeno, e a reação está fortemente deslocada para a esquerda. Então, o equilíbrio favorece muito mais a forma não dissociada. Entretanto, essa extensão da dissociação ela vai depender diretamente da temperatura. E quando essa dissociação acontece, na verdade, os prótons que são liberados, eles não ficam livres em solução. Eles são imediatamente hidratados por moléculas de água da vizinhança para formar os chamados íons hidrônio, ou H3O+. Então, um íon hidrônio é uma molécula de água com um próton associado a ela. Essa associação ocorre em um dos pares de elétrons não compartilhados do oxigênio. Então, as ligações covalentes e as ligações de hidrogênio, elas são intercambiáveis na água. Isso vai permitir uma mobilidade extremamente rápida para os prótons na água, através de um processo chamado salto de prótons, que está aqui representado nesse esquema. Então, observe, nós temos aqui um íon hidrônio, H3O+. E aqui temos uma ligação covalente e uma ligação de hidrogênio com a molécula de água vizinha. Mas essa ligação covalente e essa ligação de hidrogênio, elas são intercambiáveis. Então, aqui, na ligação de hidrogênio, vai se tornar uma ligação covalente. E onde era uma ligação covalente aqui, passa a ser uma ligação de hidrogênio. Então, esse próton passa para outra molécula de água, que vai se tornar, então, o hidrônio. Só que quando isso acontece, rapidamente, um outro próton desse hidrônio se incorpora na próxima molécula de água vizinha. E isso vai acontecendo sucessivamente, de modo que num tempo muito curto, ou numa velocidade muito grande, o íon que estava aqui nesse ponto da solução chega lá numa outra extremidade da solução e isso ocorre em uma velocidade muito maior do que ocorre para outros íons com uma carga positiva. Então não é uma difusão de fato que está acontecendo, mas é um processo que tem um resultado semelhante ao que teria a difusão, mas com a diferença é que a velocidade vai acontecer muito mais rapidamente. Então, esse processo é chamado de salto de prótons. E a ionização da água vai poder receber um tratamento quantitativo. Então, podemos calcular qual é a concentração de H+, ou a concentração de OH-, por exemplo. Então, concentrações de espécies participantes em um processo de equilíbrio, eles não são independentes, mas, na verdade, estão relacionados através da constante de equilíbrio. Então, na reação na qual a água se dissocia para formar H+, e OH-, a constante de equilíbrio ela vai ser dada pela concentração do H+, que multiplica a concentração de OH-, esses são os produtos da reação, e isso tudo dividido pela concentração de H2O, que é o reagente dessa reação. Então, a constante de equilíbrio da água ela pode ser determinada experimentalmente, por meio da condutividade elétrica da água pura. E esse valor é de 1,8 vezes 10 a menos 16 molar, quando a 25 graus Celsius. Já a concentração da água pura é de 55,5 molar. Esse valor vem da divisão da quantidade de gramas de água que existe em 1 litro, no caso 1000 gramas, pelo peso molecular da água, 18,015 gramas por mol. Então, ao dividir
né, 1.000 gramas por litro por 18,05 gramas por mol, chegamos no resultado de 55,5 molar. Essa é a concentração da água pura. Então, ao substituir aqui na equação da constante de equilíbrio esse valor da concentração da água pura, podemos rearranjar essa equação de modo que 55,5 molar multiplicado pela constante de equilíbrio vai ser igual ou equivalente, na verdade, à multiplicação da concentração de H+, pela concentração de OH-. E esse valor ele é definido como Kw, ou a constante, né, do produto iônico da água. Então essa constante, na verdade, ela pode ser determinada com base nesses valores. Então observem aqui, né, a equação foi rearranjada, foi aqui substituído o valor da constante de equilíbrio de 1,8 vezes 10 a menos 16 molar. Então ao multiplicar esse valor por esse daqui, chegamos no resultado de 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. Esse é o produto iônico da água, ou o Kw. E a partir daí, podemos então definir qual é a concentração de H+, e de OH- na água pura, por exemplo. Uma vez que esse valor ele tem que ser equivalente à multiplicação da concentração de H+, pela concentração de OH-. Então, na água pura, a concentração desses íons é igual, de modo que Kw vai ser igual, né, à multiplicação desses dois valores, um pelo outro, que vai ser equivalente, né, à concentração de H+ ao quadrado, que vai ser também igual à concentração de OH- ao quadrado. Então, se a gente for resolver, por exemplo, para a concentração de H+, né, nós podemos concluir que vai ser, obviamente, igual à concentração de OH- na água pura, e isso vai ser igual ao Kw elevado a meio. Então, qualquer valor, né, elevado a meio, ele pode ser resolvido por meio da raiz quadrada. Então, a concentração de H+ é, na verdade, a raiz quadrada de Kw. Nós já definimos que Kw é 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. Então, ao tirar a raiz quadrada desse valor, chegamos no resultado de 10 a menos 7 molar. Essa vai ser a concentração de H+ na água pura, e como essa concentração é igual à concentração de OH-, né, então a concentração de OH- na água pura também é 10 a menos 7 molar. Então é um valor muito pequeno, muito baixo. E aí nesse contexto é que surge a escala de pH, que serve justamente para designar as concentrações de H+ e OH-. O pH ele é definido como o logaritmo negativo da concentração de H+. Da mesma forma, a gente pode calcular qual é o pOH. pOH é o logaritmo negativo da concentração de OH-, é o log na base 10. Então, essa escala ela é uma escala logarítmica e que favorece e facilita, então, trabalhar com esses valores tão pequenos de concentrações de H+ e de OH-. Então, ela é muito prática, ela geralmente é usada entre 0 até 14, sendo que o centro dessa escala, que é o valor de pH 7, representa uma solução que é neutra. Já se tivermos um pH abaixo de 7, temos uma solução que é ácida. E se o pH for acima de 7, a solução é básica ou alcalina, são sinônimos. Então, na água pura, nós podemos calcular o pOH a partir do pH. Então, nós sabemos que o pH na água pura é 7. Tirando 7 de 14, chegamos no resultado do pOH, que é também 7. São iguais. Agora, sempre que somarmos, portanto, pH e pOH, o valor tem que ser igual a 14. Então, se tivermos uma solução ácida, no qual o pH é 4, o pOH vai ser 10, porque sempre que somarmos, o resultado tem que ser 14. Se tivermos uma solução alcalina, que o pH é 8, o pOH vai ser igual a 6, porque somados, o resultado sempre dá 14.
aqui temos, né, uma representação dessa escala de pH. Quanto mais próximo de 7, né, ou exatamente 7, a solução é neutra. Quanto mais se aproxima do zero, a solução vai se tornando cada vez mais ácida. E acima de 7, quanto mais próximo do 14, a solução é cada vez mais básica ou mais alcalina. E aqui nós temos um esquema que nos mostra o pH de alguns fluidos aquosos comuns no nosso dia a dia. Então vejam, próximo do 7, que é um pH neutro, temos o sangue humano, lágrimas. Um pouquinho mais ácido, né, pH em torno de 6,5, temos o leite, a saliva. Já o café preto tem pH 5. A cerveja tem pH aí em torno de 4,2. O vinho tinto, um pH de 3,8. Refrigerante de cola, vinagre, pH em torno de 3. Suco de limão, pH 2. O suco gástrico no interior do nosso estômago, pH 1,5. Uma solução de 1 molar de ácido clorídrico, que é um ácido forte, tem pH 0. Então vejam, quanto mais próximo do zero aqui, maior é a concentração de íons H+ nessas soluções. E na verdade, quando variamos um valor de pH, pelo fato de ser uma escala logarítmica, na verdade a concentração de íons H+ está variando 10 vezes. Já se formos para o lado da neutralidade, temos aqui como exemplo, né, um pouco menor do que 8. Água do mar, clara de ovo, então são levemente alcalinos. Solução de bicarbonato de sódio, pH em torno de 9. Limpadores à base de amônia, pH 12. Limpadores à base de alvejante, pH quase 13. E aqui, no extremo da nossa escala, pH 14, temos uma solução 1 molar de hidróxido de sódio, que é uma base forte. Então, nessa concentração, o pH fica ali no extremo dessa escala 14. E o que é então uma solução tampão? Como elas funcionam? Para que elas servem? Bom, uma solução tampão ou um sistema tampão serve para evitar variações drásticas no pH. Então, numa solução tampão, o pH vai variar muito pouco depois da adição de um ácido forte ou de uma base forte. Então, eles vão consistir sempre de uma mistura de um ácido fraco e sua base conjugada, ou de uma base fraca e seu ácido conjugado. Então, nesse momento, convém relembrar os conceitos de o que é um ácido e o que é uma base. O conceito que melhor se encaixa aqui nesse contexto é da teoria ácido-base de Bronsted e Lowry, que diz que um ácido é uma molécula capaz de liberar um próton, já uma base é uma molécula capaz de aceitar um próton. Dentro aí dessa definição, um ácido forte seria uma molécula como, por exemplo, o ácido clorídrico. Quando o ácido clorídrico é colocado em água, todos os prótons de todas as moléculas desse ácido vão ser dissociados, vão ser liberados. Portanto, ele libera o seu íon H+ com muita facilidade em solução aquosa. Já um ácido fraco, quando ele é dissolvido na água, a maior parte das moléculas ela vai permanecer na sua forma não dissociada, na sua forma molecular. E apenas uma pequena fração vai se ionizar, liberando os íons H+. Nós temos aqui como, por exemplo, o ácido acético. Quando colocado em água, a maior parte permanece na forma de ácido acético. Uma pequena porção se dissocia em acetato e íon H+. O acetato é a base conjugada e o ácido acético é o ácido fraco. Em conjunto, esses dois compostos vão formar um sistema tampão, porque eles vão conseguir resistir a variações de pH caso um ácido forte ou uma base forte seja adicionado nesse meio. Isso acontece porque nós temos duas formas dessa molécula. Uma capaz de liberar um próton e uma capaz de aceitar um próton nessa situação. Então, se a concentração de íons H+ tender a aumentar, porque um ácido forte foi adicionado nesse meio, a base conjugada vai poder
captar esses íons H+, e formar o ácido acético. Então isso evita que os prótons fiquem na forma livre, o que altera o pH. Se esse próton foi incorporado na molécula da base conjugada para formar o ácido fraco, então o pH não vai se alterar, né? O pH é definido pela concentração de H+, que são íons H+ livres em solução. Já se o inverso acontecer, se nós colocarmos uma base forte nesse meio aquoso, a base vai liberar íons OH-, hidroxilas. E essa hidroxila vai reagir com o íon H+ para formar água, porém, mais da forma do ácido fraco vai se dissociar na sua base conjugada para repor os íons H+, que foram capturados pela adição dessa base forte. Como resultado, o pH não varia muito quando existe um sistema tampão nessa solução. Normalmente nas células predominam ácidos e bases fracas. É muito incomum encontrar nas células um ácido forte, como por exemplo o ácido clorídrico. Ele existe, por exemplo, no nosso estômago, mas ele está ali na cavidade do estômago para exercer a digestão. Já no interior da célula, nos seus compartimentos, nós temos predominantemente ácidos e bases fracos. Portanto, esses líquidos celulares e os fluidos corporais, eles são muito bem tamponados. Então, não ocorrem variações drásticas de pH por conta disso em um indivíduo saudável.